Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Especial Informação, esta sexta-feira, 10 de janeiro. Continuaremos aqui na MBC a olhar para a situação política nacional, isto porque na última quinta-feira, ontem, o candidato presidencial do partido Podemos, Venâncio Mondlane, regressou ao país e, simultâneo, decorria na presidência da República um encontro com os líderes dos partidos com assento parlamentar, mais a Nova Democracia, em torno desta situação e olharmos para o futuro de Moçambique, tendo em conta que já a partir da próxima segunda-feira inicia o processo de tomada de posse dos órgãos eleitos nas últimas eleições de 9 de outubro. E para analisar esta situação política em que o país se encontra mergulhado neste momento, tenho aqui o Edil de Quilmane, Manuel de Araújo, mas também membro sênior da Renamo e concorreu também às últimas eleições a governador da província da Zambésia. Manuel, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. A primeira questão que eu lhe coloco mesmo é como é que olhou para os eventos que tiveram lugar ontem. Venâncio Mondlane anuncia a sua chegada a Maputo às 8h05. Ato seguinte, também a presidência anuncia que às 9 terá lugar um encontro de alto nível entre o presidente da República com os líderes dos partidos com assento parlamentar. Portanto, essa é a nova terminologia, mais a Nova Democracia. Com que impressão ficou com essa coincidência política do dia de ontem? Bom, eu acho... antes, muito obrigado por este convite. É sempre um prazer poder estar aqui consigo e também com os telespectadores da MBC. Sim. Boas entradas para si e também boas entradas aos telespectadores. Em política, raras são as coincidências, portanto, eu não acredito que tenha sido uma coincidência. Eu penso que foi uma adaptação à agenda. Na verdade, havia um frenesim da parte dos partidos da oposição que deveriam ter terminado o documento na sexta-feira, que é um documento que foi acordado no encontro anterior, portanto, deviam ter entregue à Presidência da República, para que durante o fim de semana este documento pudesse ser analisado pelos vários órgãos decisores, mas que eu saiba, o documento não ficou pronto na sexta-feira. Que documento é esse? E, bom, é uma proposta, aquilo que se chamam de termos de referência. Portanto, o Partido Renamo, o Partido MDM e a Nova Democracia estavam a trabalhar num documento com o objetivo de traçar as linhas básicas do tal diálogo. Portanto, o que eles chamam de termos de referência, ou seja, qual deveria ser o conteúdo desse diálogo e qual deveria ser também a metodologia. Portanto, até segunda-feira, que pelo menos das informações que me chegaram, até segunda-feira à tarde ainda estavam nos finalmente, diga-se assim, e só no fim da segunda e início da terça-feira é que deu entrada, pelo menos pelas informações que tenho, e foi marcado esse encontro. Então, deve ter havido alguma... Não foi uma tentativa ali, digamos assim, de tirar o tapete ao Venâncio, não foi necessariamente. Pode ter sido, porque em política nós olhamos os dados e tomamos a decisão que nós pensamos que nos beneficia. Portanto, houve esta questão técnica, mas também pode ter-se juntado o útil ao agradável para que de facto coincidisse com esta chegada, no mínimo para dividir as atenções, não é? E também para estar com os outros na chegada, digamos, nós estamos aqui, o senhor aqui não está aqui. Não está aqui. E a ideia que sempre houve aqui era de que o Venâncio não queria estar, portanto, auto-excluiu-se. Portanto, ao regressar, ele anuncia ainda no aeroporto de que pretendia ser incluído. Sim. E eu acho que foi um passo positivo, no sentido, só que aí também coloca em xeque a liderança do partido Podemos, porque não sei se eles podem ocupar dois espaços ao mesmo tempo. Portanto, o Podemos não pode ter duas lideranças. Há que se... Mas com quem tem que se dialogar? Há que se resolver este problema mas é uma questão dentro do Podemos. Mas o candidato, o secretário-geral do Partido Frelimo, Daniel Chapo, diz que é um encontro dos líderes dos partidos com assento parlamentar, essa foi mais a Nova Democracia, alegadamente por estar numa assembleia ali. Bom, se a razão fosse por estar numa assembleia, que eu saiba, há mais dois partidos que estão em assembleias. Acho que um é Panada, Parena, uma coisa. ou Parena, aqui em Gaza ou em Nhambane, e há um outro que é
o Paumo em Cabo Delgado. Então, nesse caso, esses dois também tinham que estar. A não ser que haja uma justificação bastante forte, porque esses dois partidos podem evocar exclusão, porque eles estão nas mesmas condições, mas não foram convidados. Então, eu acho que essa foi a nomenclatura a posterior que foi encontrada para justificar a presença de Salomão Mussanga. Mas é uma questão que eu queria colocar, olhando para essa situação, com quem tem que se dialogar? Nós havia uma ideia, pronto, depois daquela situação do chamado Turbo V8, que resultou em destruição de bens públicos e privados, mortes, Venâncio Mondlane tinha praticamente entrado, digamos assim, num degelo político, pelo menos a sua base de apoio estava em degelo, as pessoas já estavam zangadas com ele. O que vimos ontem não dá sinais desse sentido. Qual é a análise que faz? Eu não sei quem é que estava zangado, porque é assim, nós notamos nos últimos meses até, eu diria, há uma lavagem cerebral, digamos assim, ao nível nacional, por parte de certos canais de televisão e de informação. Ora, nós que vivemos na base, conseguimos diferenciar aquilo que é uma agenda de lavagem e aquilo que é a realidade. Portanto, na maior parte do país, eu penso que o sentimento manteve-se. O que mudou, eu acho que foi a percepção em alguns setores devido a esta contra-estratégia digamos assim, de propaganda, que tentou projetar um certo descontentamento. Não estou a dizer que não haja. Eu conversei com várias pessoas da classe média, por exemplo, mas eu acho que a base do apoio dele sempre foi aquela, mas houve uma altura em que ele atingiu o pico, que foi na altura dos panelanços. Eu penso que na altura dos panelanços, o Venâncio tinha conseguido mobilizar Soma Shield e uma boa parte da classe média. Depois dali, houve uma contra-estratégia onde a sua imagem, pelo menos por parte da classe média, ficou meio chamuscada. E eu acho que continua meio chamuscada, mas a sua base de apoio, que são os desempregados, os jovens, não foi por acaso, foi uma forma muito simbólica dele ter ido ao mercado do Estrela. O mercado de Estrela é a Meca, digamos assim, ou então é o Vaticano dos desempregados. Portanto, ele foi lá dizer, olha, eu estou aqui. Portanto, eu acho que há um certo simbolismo, há uma certa tentativa de exploração dos campos que cada uma das partes tentou trazer aqui para mim. Mas com que impressão ficou? Depois desta, nós vimos a presença da polícia que tentou dificultar a ida dos apoiantes de Venâncio ao aeroporto. Estava a chover, mas mesmo assim houve milhares de pessoas que decidiram, sob risco próprio, ir receber Venâncio Mondlane. Não acha que o encontro da Ponta Vermelha acabou ficando, digamos assim, um pouco perdido? Não, completamente, porque se fores a ver, a imprensa toda, nacional e internacional, estava no aeroporto, não estava na presidência. Então, isso mostra que aliás, mesmo na televisão, as pessoas normais, se, digamos, sintonizassem um canal e vissem que estavam a dar a presidência, as pessoas mudavam para o canal que estivesse a dar. Portanto, havia essa tendência da audiência, quer formal, quer informal. E não há dúvidas que, em termos de pauta, a pauta capa, a pauta número 1, em todos os jornais, telejornais e outros, era a chegada do... Achas que Venâncio acabou, digamos, recuperou a iniciativa, ou seja, a narrativa? Acha que acabou, porque de facto, conforme está a dizer, havia uma ideia de facto que Venâncio já estava a ser associado como um delinquente, um promotor da delinquência, do roubo, dos saques. Acha que o Venâncio, a presença dele perante aquela multidão toda, digamos, recupera a iniciativa, digamos assim, do jogo? Não há dúvidas, eu acho que até foi um cheque, não é? Portanto, só sabe, no xadrez nós temos cheques e depois temos o checkmate. Não foi o checkmate, mas foi uma jogada ter, digamos, coincidido com o dia da reunião, porque ofuscou o encontro com os líderes e, em segundo lugar, coloca-lhe no tabuleiro e embaraça o partido no poder, que vai ter que responder. Portanto, ele fez a sua jogada no tabuleiro. Agora espera-se na jogada do partido. Por um lado, partido no poder, por outro lado, dos outros partidos da oposição. O Sr. Fumado, no primeiro encontro, tinha dito que o diálogo não podia iniciar sem a presença do Venâncio. E sem justificar, participou. Então, ele também tem que vir a justificar o que é que mudou entre o primeiro encontro
E o segundo encontro, por que no primeiro encontro achava que não poderia haver diálogo sem a presença do Venâncio? O que mudou para que ele achasse que era possível conversar sem o Venâncio? Tem que haver alguma mudança substancial para que ele mudasse de posição. Mas neste momento, por exemplo, pode haver uma situação de uma pessoa, é um partido responsável, uma figura do Estado, não pode... O Venâncio não estava, não podia, o país parar, pode eventualmente. Sim, não, mas agora tem um problema. Conforme eu disse, eu disse, há muitas justificações que podem... Mas tem que haver uma justificação. Nós temos que criar o hábito de justificar os nossos atos. Sim. Especialmente quando são atos políticos. Se um líder, seja da oposição ou da posição, muda de posição, tem que se dar ao trabalho de explicar, ou ele ou o seu porta-voz. Portanto, eu acho que o Marcial aqui deveria ter vindo ao público para poder explicar a mudança do posicionamento, quer, por exemplo, do presidente da Renamo, e no caso em Apreço também, o Lutero tinha sido da mesma opinião. Agora, vamos os factos são esses. Venâncio está em Moçambique, está disponível para dialogar, para se incluir no diálogo. O que faz-se agora? Bom, há duas hipóteses. Uma é ignorá-lo, com todas as consequências possíveis, mas e positivas. E outra é encontrar uma plataforma de diálogo, porque alguns diziam que não dialogavam com ele porque ele não estava. Ele veio. Então, aí vai se provar se aquilo que diziam é verídico ou então se era uma artimanha política. Portanto, ele está aqui, tem que dialogar com ele. Se o problema era a ausência dele e esse fator mudou, é preciso que se reconfigure. Ou se continua com a justificativa de uma conversa com os partidos, ou então se encontra uma outra plataforma onde ele é incluso. Entanto, porque se fores a ver, a primeira iniciativa era ao nível dos candidatos presidenciais. Portanto, se fosse essa, também o Salomão Muchanga não foi candidato presidencial. Ora, mudou-se para os partidos políticos. Portanto, os partidos políticos, para poderem conversar, a priori ou em princípio, não precisariam do Venâncio, porque o Podemos estava lá. Mas há um fator aqui que não se pode ignorar. É que o Venâncio está cá e o promotor das manifestações foi ele. Era essa questão que eu queria... Se nós queremos resolver... Aliás, esse aqui era o pensamento do presidente da Renamo. De que se nós queremos resolver o problema, quem provocou o problema tem que estar na mesa. E todo mundo naquela altura aplaudiu o presidente Ossuf Momad por esta postura. Mas ele depois mudou de postura por razões, que ele deve conhecer, por ter sido razões pessoais, razões do partido ou outras, mas vê-se que é uma mudança de 160 graus. Então, ele mudou completamente de posição. Então, era preciso e era de bom tom que ele explicasse, e eu acho que há várias razões que podem ser usadas para legitimar essa mudança de posição. Mas em termos de comunicação política, é sempre importante que a minha questão que eu coloco assim é que nós temos na segunda-feira já a tomada de posse dos deputados, temos na próxima quarta-feira a tomada de posse do presidente eleito, Daniel Chapo. A minha questão que eu queria colocar assim é que Venâncio chegou ontem, quinta-feira, hoje é sexta, não se sabe onde é que o Venâncio está. E a minha questão é olhar para o Podemos. O grande problema aqui é também a discussão do Podemos. E apareceu o Forquilha a dizer que não vai romper o acordo, mas há um problema aqui. E falavas aqui da questão da liderança. Quem manda no Podemos, na verdade? Aqueles deputados. Não, eu acho que... Estão ali pela força de Forquilha ou pela força de Venâncio? É assim. Do ponto de vista legal, os deputados do Podemos respeitam a hierarquia do Podemos. Do partido, sim. E o partido tem um presidente. Sim. E o presidente é o Forquilha. Agora, há um fato acessório aqui, que é o fato de ter havido um acordo político, sim, e que, na percepção das pessoas, o Podemos não estaria onde está se não fosse o apoio do Venâncio. É uma percepção ou é um fato? O Podemos já concorreu em 2018, 2019, não conseguiu eleger ninguém.
são os factos que criam as percepções, porque se não houver factos, você não pode ter uma percepção. Sabemos dizer que os factos são teimosos. E são. Os factos são teimosos e fazem questão de, se a tua percepção estava errada, os factos vão te provar que tu estavas errado. Portanto, aqui há um problema político, em que, agora, o que deveria haver era uma negociação entre os dois, ou entre o Podemos, o partido, a direção do partido Podemos e o próprio Venâncio, para não aparecerem à rua desavindos. Falar é uma única voz. Porque isso fragiliza os dois. E não só, fragiliza também a oposição, entanto, com um bloco. Portanto, eu penso que no encontro da terça-feira, o Podemos foi mais enfraquecido porque tem um problema interno a resolver. O Lutero também foi enfraquecido para aquele encontro porque surgiram os impuíres na beira, portanto, aquele encontro acabou não sendo encontro porque estavam... Mas o Sufumana estava enfraquecido. E 3, o presidente Nhusse também foi enfraquecido porque só tem 3 dias. Então, o Sufumana está enfraquecido. E o Salomão Muxanga, portanto, não tem assento na Assembleia da República. E o presidente Ossuf também está com uma contestação em casa. Portanto, houve problemas, houve encerramento. É uma cimeira dos contestados. Houve uma contestação em Inhambane, houve na Matola, houve em Manica, houve em Sofala, houve na Zambésia e houve em Tete. Então, quer dizer, se fores a ver, mesmo pelas fotos que saíram, não era uma festa. Portanto, parecia mais um funeral do que um encontro onde se discutia o futuro de Moçambique. Portanto, eu acho que o momentum foi, e pior, é que não há tempo. Ninguém tem tempo. E eu não acredito que naquela sala houvesse espírito para discutir o que quer que fosse. Portanto, eu acho que o que houve foi entregar o documento e dizer, ok, um abraço, umas fotos, e também houve um aspecto simbólico. Na primeira reunião, o porta-voz foi o Lutero. Nesta reunião, o porta-voz foi o Daniel Chapo. E mais, o posicionamento inicial, o Chapo estava à direita do presidente. Quase que no início teve que, literalmente, de forma muito protocolarmente falando, teve que passar à frente do presidente, por caso contrário ele tinha que dar a volta à mesa grande que estava ali. Portanto, notou-se ali que houve um arranjo de última hora para tentar dar um certo protagonismo ao Daniel Chapo, que acabou sendo o porta-voz e sentou-se, digamos, em frente ao presidente, entre o presidente Ossufo e o presidente. Portanto, houve ali um simbolismo. Eles poderiam ter se apercebido, mas mostrou que alguma coisa não estava a ser cozida com as linhas que haviam sido inicialmente propostas. Agora, Araújo, vamos ver uma coisa. Essas são questões de partidos, há questões, mas há o país. Há uma questão de interesse nacional. Uma questão de interesse nacional. Como é que nós salvaguardamos, na sua opinião, o que é que salvaguarda o interesse nacional nessa altura? O que é que deve ser feito em nome do interesse nacional? Bom, a primeira coisa que devia ter sido feita em nome do interesse nacional, e aqui também o partido Podemos, eu acho que cometeu um erro estratégico, porque ele enfraqueceu a oposição. Houve um encontro que foi organizado, penso que foi pelo IMDE, onde o Podemos não estava em sintonia com os outros partidos. A RENAMO e o MDM e a Nova Democracia defendiam a anulação das eleições e o Podemos dizia que não queria a anulação, queria que o seu candidato fosse declarado vencedor. Isso enfraqueceu a oposição. Ora, para mim, a melhor saída para manter Moçambique nos carris teria sido, de facto, a anulação das eleições pelo Conselho Constitucional. Para que essas eleições... Porque o Estado perdeu a mística, perdeu a sua voz de comando. As pessoas descobriram que, afinal, o que nós tínhamos era um espantalho. E quando se perde essa visão de Estado, nós vamos levar os próximos 40 anos a tentar regressar ao nível em que nós estávamos de crédito do Estado. Portanto, lembra-se, Belmiro, de que nós, em 1975, o slogan da Frelimo era desmantelar, escangalhar o aparelho do Estado colonial. E até hoje, eu repito, ainda não conseguimos chegar ao nível de organização de há 50 anos que existia aqui. Portanto, vamos levar mais 50 anos para construir isto que nós estamos a destruir agora. Há dias, eu estava com o Chafi, fui a Marraquene e vi aquilo que os ingleses chamam de land grabbing. Literalmente, pessoas a partirem muros de quintas e a subdividirem terras. E ainda hoje soube que esse facto não está só numa... Está a acontecer também em Nampula. Quer dizer, as pessoas perderam
o medo, o respeito que tinham pelo Estado. E esse respeito, recuperar esse respeito vai levar muito tempo e vai nos custar As bastante. pessoas estão a tomar terras. Estão a tomar terras, estão a tomar quintas, estão a distribuir. tomar bens dos outros, estão a tomar produtos, estão a invadir fábricas. Quer dizer, o Estado desapareceu. Okay? Nós estamos, neste momento, numa situação bastante perigosa. E depois, os criminosos que estavam presos saíram. Quer dizer, tudo agora pode se justificar. E eu acho que quando chegamos nesse estado, não queria chamar de ausência total do Estado no sentido obesiano, então eu acho que nós estamos naquilo que eu já chamava há mais de 3 anos, nos debates que eu tinha num outro canal, eu chamava a atenção porque Moçambique estava muito próximo de um Estado fracassado ou colapsado. E eu acho que nós estamos literalmente lá. Mas, ok, nós vamos ter os deputados na segunda-feira, tomarem posse, os do Podemos estarão lá, todos os partidos com assento estarão lá. Bom, de uma forma simbólica, na minha ótica, eu acho que os deputados da oposição não deveriam estar naquela sessão solene para mostrar o seu descontentamento. Mas depois há ali um período de 30 dias em que eles depois podiam ir tomar posse. Portanto, tinha que haver uma posição simbólica de que nós não concordamos com esses resultados, mas depois, portanto, podiam tomar posse, mas não dar aquela área de dignidade que vai ter a cerimônia de tomada de posse. Acho que era essa a ideia do Venâncio Mangana, quando falou o seu assessor, foi nessa que não havia pressa, não podia... Não sei, eu apenas estou a dar aquele que é o meu raciocínio. Portanto, se eu estivesse numa posição de liderança na oposição, eu daria esse sinal ao mundo de que nós não concordamos com as eleições, por isso não vamos participar na cerimônia oficial de tomada de posse, mas depois, portanto, os deputados podiam tomar posse. Agora, se fosse esse o mas em relação ao presidente Chapo, na verdade, temos aqui os deputados, mas num país como o nosso, que tem um sistema, digamos, de governo presidencialista, o poder, quase na sua globalidade, vai para o Presidente da República. Qual é o papel que Daniel Chapo deve ou devia encetar neste momento para permitir que, de facto, o país não continue a resvalar para esse nível que está aqui a referir, que é de degradação completa das instituições e, acima de tudo, da corrosão da autoridade do Estado? Eu penso que primeiro é preciso atacar o problema. Por que nós estamos aqui? Mas já há tempo para atacar o problema. Nós podemos começar, pelo menos, identificar o problema e reconhecer de que, de facto, o grande problema é que um dos alicerces do nosso Estado não está em condições. Então, é preciso reerguer Qual é esse alicerce. Qual é esse alicerce? É a confiança nas instituições do Estado. Quebrou-se completamente. Os cidadãos não confiam no Estado, os partidos políticos não confiam no Estado, a sociedade civil não confia no Estado e a comunidade internacional perdeu também confiança no Estado. Portanto, há um desajuste completo. E não pode haver Estado sem esse mito de confiança. Então, é preciso reconstituir as instituições. Ora, esses chamados termos de referência, o seu conteúdo reflete a visão da RENAMO, do MDM e da Nova Democracia sobre os pilares que devem ser mexidos. Portanto, vão ser criadas equipas de trabalho que vão, mais ou menos, à maneira daquelas equipas de negociação que havia no tempo do presidente Jacama. O grande problema disso qual é? Como todo o poder, tu muito bem disseste, está nas mãos do Chapo, o Chapo vai ser o cozinheiro. Ele vai pôr os ingredientes que ele quiser. Não vai ser, depois de tomar posse, o Chapo não vai aturar os outros. Ele tem uma agenda, ele tem que governar. Ele tem um manifesto. Ele tem que fazer o delivering. A prioridade dele vai ser o delivering. E não vai ser, infelizmente, a negociação. O acordo deveria ser antes da tomada de posse. Depois da tomada de posse, o Chapo vai ser um outro animal político. Acha que este exercício aqui é para ganhar tempo? Eu acho que é para ganhar tempo e, mais de ganhar tempo, para dar legitimidade ao Chapo. Porque se eles sentam-se com o presidente News e com o Chapo, implicitamente a RENAMO está a reconhecer os resultados, o MDM está a reconhecer os resultados e a Nova Democracia está a reconhecer os resultados. Está a dizer que o incumbente é o presidente News, ele é que ainda está a dirigir. E mais, estes encontros serviram também para descartar a participação da África do Sul como mediador. Se for a ver,
o presidente Cyril Ramaphosa mandou um dos seus melhores assessores, que foi ministro do Mandela, o Sidney Mufamad, que é um grande securocrata de reconhecidos méritos, para que viesse cá dar a sua mão. E o presidente Nyusi deu um pontapé, portanto, no traseiro do presidente Ramaphosa, que eu acho que é um incidente diplomático com que o presidente Chapo vai ter que resolver e tentar emender, porque os think tanks sul-africanos acham que houve um desrespeito que Moçambique teve, em especial o presidente Nyusi, em relação à figura do presidente Ramaphosa, mas também em relação à posição da África do Sul na região. Mas como é que falou aqui que provavelmente a partir de quarta-feira Daniel Chapo pode mudar de disco, está aqui a referir. Mas não, Daniel Chapo, o que eu disse, encontro, disse literalmente, é que Daniel Chapo disse que ele vai impor a velocidade que lhe convier, ok? Agora... É a ausência provavelmente esse termo não tem um horizonte temporal, é isso? É que não há mecanismos para forçar a ele a fazer o que quer que seja. A partir do dia que tu tomas posse, tu estás sujeito às regras da Assembleia da República. O único período de limbo onde podes exercer alguma influência seria através de manifestações ou outro mecanismo. A pergunta que eu faço é, para tu negociares algo, tens que ter algo a dar. Depois de tomar o posto, o que é que tu tens a dar? Não dás nada. Tens que te conformar com os fatos e o Chapo vai estar na liderança e, de acordo com aquilo que ele acha que são os seus interesses, vai acelerar ou desacelerar, portanto, a velocidade do carro. Agora, Venâncio Mondlane referiu aqui que é o ator principal dessas manifestações ou desordem, depende do ponto de vista de cada um. Até quarta-feira, o que é que o Venâncio Mondlane pode fazer? Acha que o Venâncio perdeu a capacidade, digamos assim, de inviabilizar? Há um risco de Venâncio Mondlane inviabilizar essas tomadas de posse? Bom, se eu fosse Venâncio, eu não apostaria na inviabilização, porque a inviabilização vai criar mais mortes e vai lhe colocar ainda mais como pária, okay? Como desordeiro, etc. Se eu fosse Venâncio, amanhã mesmo eu começava um périplo pelas províncias, como aquilo que o Dhlakama fez. Portanto, ia para as províncias para mostrar ao todo mundo de que ele tem esse apelo ao nível de todas as províncias. Portanto, eu acho que o palco do Venâncio continua a ser as manifestações, mas tem que ser manifestações ordeiras, porque ele perdeu muitos pontos quando as manifestações descambaram naquilo que aconteceu na Matola e noutras cidades. Se ele conseguir manter as manifestações de forma ordeira, vai recuperar todo o capital político que ficou meio, digamos, desfasado com o caso da Matola em especial. Mas acha porque que... aquelas imagens da Matola fizeram muita gente... Mas qual é o fim último dessas manifestações? O presidente já tomou posse, a Assembleia também já está investida, os governadores estão investidos. Qual é o objetivo disso? Bom, em democracia é um direito manifestar-se. Sim, mas qual é o objetivo das pessoas? O objetivo seria, nesse caso, seguir aquilo, deixar de ser pária, deixar de ser outsider, portanto, deixar de ser visto como desordeiro e mostrar que ele consegue montar um bloco de oposição ao regime. Portanto, a ideia é com quem? Retirar legitimidade ao regime, mostrando o apoio popular. Mas com que faria isso? Se temos agora os partidos que está aqui a referir, estão sentados na mesa, já entregaram termos de referência, querem dialogar, querem discutir assuntos, a agenda nacional. Continuar a fazer manifestações, isso não reforça o caráter pária, digamos assim, do Venâncio Mondlane? Não, eu acho que pelo contrário. Portanto, a história está repleta de exemplos. Nós tivemos o Mahatma Gandhi, o Jawaharlal Nehru, que optaram, nós tivemos o Martin Luther King, que conseguiu trazer mudanças no estado mais forte do mundo, que eram os Estados Unidos da América, sem partir lojas, sem partir carros, etc. Manifestando. Eu acho que esta é a saída que eu vejo, a não ser que ele, sendo animal político que é, consiga encontrar aqui uma outra forma de fazer política. Nós estamos a caminho mesmo do fim do nosso programa. A questão que eu queria também colocar, estamos aqui a falar de questão das manifestações, mas há quem diz, por exemplo, que este governo Daniel Chapo
poderá surpreender o país pela positiva. Fala-se aí de que provavelmente, o próprio Savana hoje diz isso, poderão aparecer ministros ou membros do governo que não são essencialmente políticos da Frelimo. Acha que a saída, digamos assim, para resolver os problemas do país passa por trazer pessoas que não são necessariamente da Frelimo para a governação? O problema é de lugares ou o problema é mais estrutural? Qual é a sua visão com relação a isso? Eu acho que o problema é estrutural. Quer dizer, trazer pessoas que não sejam da Frelimo iria recuperar uma parte da legitimidade que qualquer do governo só da Frelimo tem. Há um problema aqui. O grande problema que nós estamos aqui é a percepção de ilegitimidade. Portanto, o presidente Chapo é visto como um presidente ilegítimo, que chegou lá pela força e não pela legitimidade popular. E é aí onde as marchas iriam mostrar. Aliás, quando me fazias a pergunta de que aquele número de pessoas que esteve no aeroporto, parece-me que trouxe de novo a aura. O jogo aqui é jogo de percepções. Quem tem as percepções, quem tem mais gente, quem é que tem legitimidade. Aqui é a guerra da legitimidade. Então, o presidente Chapo, para recuperar uma das armas que ele tem, para recuperar uma parte das legitimidades, já que não pode sair à rua e fazer aquelas manifestações, etc., espero que possa. Portanto, a outra arma... Não pode fazer manifestações? A outra arma que tem Mas Chapo não pode fazer manifestações? Pode, claro que pode. Mas não sei se deve. Portanto, ele vai, ou poderá, eventualmente, recorrer a figuras que têm a sua legitimidade para emprestar alguma legitimidade ao seu governo, ou para reforçar a legitimidade do seu governo. Araújo aceitaria fazer parte desse governo. Está aqui em Maputo, não está em Quilomane, não está nesse quadro aí de entregar o documento. Não vinha entregar aqui o documento e tratar de discriminar, não? Não, estritamente. Mas em caso de que convite... tem a ver com as minhas funções. Mas em caso de convite, Araújo equacionaria, digamos assim, integrar um governo de Chapo? Não sei, dependeria das condições, porque não é só dizer vem, senta. Não é bem assim. Portanto, sou moçambicano, tenho obrigações para este país, tenho que contribuir para este país, mas refletiria nisso dependendo do tipo e da qualidade do proponente e da proposta. Se fosse, na realidade, no espírito... Aliás, mesmo este documento que é enviado, os tais termos de referência, falam de um governo de inclusão. Portanto, inclusão, no meu entender, seria exatamente trazer essas peças de outros quadrantes porque o nosso Estado precisa de uma legitimidade. Nós perdemos a nossa legitimidade. Sim. E o próximo governo vai ter grandes dificuldades para se fazer impor. Então, por uma questão de interesse nacional, era preciso que se encontrasse um quadro em que, de facto, algumas pessoas que devam ter alguma legitimidade acrescida pudessem oferecer essa legitimidade para poder garantir, digamos, criar uma situação de reconquista da autoridade do Estado que ficou bastante... Mas essa questão de membros da oposição querer ir ao governo da Frelimo me faz confusão, porque a Frelimo, Daniel Chapo, apresentaram um manifesto, um programa. Quem integra o governo da Frelimo, do presidente Chapo, fica sujeito a esse programa. A minha questão é, alguém que, um Sufumumad, ou que apresentou seus eleitores com um programa, como é que de repente aparece lá já implementar outro programa de outro partido? Eu gostaria de perceber um pouco disso. Quando fala do governo de inclusão, uma coisa é falar do governo de unidade nacional, que é um governo, digamos assim, uma coligação de partido. Agora, o governo de inclusão não é bem isso, ou estou equivocado? Bom, um dos grandes problemas que há é a significação do termo unidade nacional, inclusão. Há vários nomes que podem ser usados. É por isso que eu estava a dizer que depende do conteúdo. Porque eu posso usar inclusão quando a inclusão para si significa uma coisa, para mim pode ser outra. Portanto, tem que haver clarificação. O que é isso de governo de unidade nacional? O que é isso de governo de inclusão? Por exemplo, na cidade de Quelimane, já em 2011, eu era presidente pelo Movimento Democrático de Moçambique. Convidei uma personalidade que era da RENAMO para vir ser meu vereador. E foi vereador da polícia. Portanto, agora que nós estamos a falar, também convidei um membro que era o delegado do Movimento Democrático de Moçambique na cidade de Quelimane. Convidei-o, é meu vereador. Portanto, há várias formas de calibrar este tipo de inclusão. Pode ser uma inclusão, dependendo desses termos
de referência do que foi acordado ou daquilo que vier a ser Mas por que razão os partidos pode ser também um governo de salvação nacional ou então, portanto, há um modelo da África do Sul, existe um modelo do Zimbábue e há muitos outros modelos, mas também os partidos da oposição podem dizer nós não queremos fazer parte desse governo, porque o nosso objetivo é ser alternativa. Agora hoje está a trazer aqui um dado novo. Esses partidos da oposição, nenhum deles disse publicamente que estava a negociar o governo de inclusão, que tinha mandado o termo de referência. Não acha também que esses partidos estão a negociar, digamos, a socapa, muitos deles até sem, precisariam eventualmente até da autorização dos órgãos dos seus partidos para entrar nesse tipo de situação? Não acha que também aqui grita-se muito na oposição sobre transparência, mas está aqui a referir que há um documento a circular, muitos membros desses partidos nem sabem. É verdade, é um facto. Que eu saiba, estava marcada para ontem e hoje uma reunião da Comissão Política da RENAM. Que eu saiba, o presidente Lutero, o Conselho Nacional do MDM, havia aprovou uma resolução em que autorizava o presidente do partido a fazer coligação, mas isso era antes das eleições. Eu não sei qual era o âmbito e o limite, particularmente. Mas me pareceu que o MDM, pelo menos, já tinha tomado essa decisão. Agora, não sei se o Lutero ultrapassou os termos de referência ou não, como ouvimos ali o Império a falar, mas, de facto, tem que haver transparência. Porque muitas vezes o que acontece neste país é que os partidos políticos abrem a janela e gritam: nós queremos democracia, nós queremos transparência. Mas dentro da casa há muita pouca transparência e há muito pouco apetite para partilhar os passos que estão lá. Mas também compreendo a dificuldade de negociar e ao mesmo tempo ser bastante transparente. Se calhar só para fecharmos mesmo, qual é a avaliação que faz do legado do presidente Nyusi, que vai entregar as pastas já na próxima quarta-feira? Bom, é um legado comprometido. Ele tinha conseguido, por exemplo, colocar Moçambique no Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas esse ganho, que poderia ter sido visto como um ganho, está multiplicado por 0, por causa da situação em que ele deixa o país. Como é que um país que tinha lugar no órgão mais alto que trata das questões de segurança resvala na impunidade, resvala na falta de autoridade do Estado, quer dizer, destruiu o Estado, eu acho. Portanto, aqueles ganhos que eu gostaria de ter atribuído ficaram todos destruídos. Portanto, o presidente Nyusi vai entrar na história como aquele que destruiu, ou que ajudou, criou condições para a destruição do maior parque industrial de Moçambique, que é a cidade da Matola, e de outros. Havia alguns ganhos que eram, por exemplo, a construção de tribunais, mas metade dos tribunais estão destruídos. Portanto, ele nem vai passar esses tribunais para o próximo presidente. E é uma série. Portanto, eu sinceramente falando, portanto, não vou dizer que não houve ganhos, mas parece-me que a maior parte dos ganhos que haviam sido conseguidos acabaram sendo anulados com estes últimos eventos. No lugar de deixar um país unido, ele deixa um país mais desunido, deixa um Estado mais fraco, deixa a polícia mais enfraquecida, enfim, deixa o Estado mais partidarizado, deixa os moçambicanos mais desunidos. Portanto, custa-me encontrar um ponto que eu iria dizer, bom, este parece ter sido, mesmo em termos de obras. Bom, se eu olho para trás assim, mesmo a acordar, por dizer, bom, o presidente Guebuza deixou a ponte da Catembe. Não sei se há uma obra desta envergadura que ele terá deixado. Portanto, a justiça está mais enfraquecida, está mais partidarizada. Portanto, não contribuiu para a construção dos pilares do Estado moçambicano, como ele tinha jurado ao tomar a posse. Eu penso que, bem, olhando para a cara dele, ultimamente ele dá uma cara de um homem já vencido, um homem cansado, que quer sair a qualquer custo. E é uma pena. É uma pena porque eu pessoalmente tinha muita esperança, porque o presidente Nyusi era o primeiro presidente com um grau de licenciatura que nós tínhamos. Eu pensava que nós iríamos dar um salto qualitativo, e também ele era o primeiro presidente, digamos, jovem, não é? Em relação, se compararmos com Guebuza, com Samora e com Chissano, e também era, digamos, o primeiro presidente não oriundo da zona
sul do país. Portanto, eram atributos que ele trazia e que eu esperava que ele iria sair pela porta da frente, consolidando a questão da unidade nacional. Porque sem a unidade nacional, Moçambique não vai sobreviver como Estado. Nós agora corremos o risco de termos um país em pedaços. Aquele Moçambique que nós conhecemos, com aquele mapa, corre o risco, está com mais riscos do que quando o presidente Nyusi há 10 anos, quando tomou posse. Muito obrigado, Manuel de Araújo, por estes 30 minutos aqui de conversa, no programa Especial Informação. Estivemos aqui a analisar os últimos desenvolvimentos políticos do nosso país, com especial enfoque para esta questão da tensão política que o país vive desde a realização das últimas eleições. O fato é que na próxima segunda-feira os deputados eleitos vão tomar posse. Na próxima quarta-feira, Daniel Chapo é o homem que se segue na direção do país. Boa noite, até a próxima.